Bom dia, pessoal. Quero dar meu muito obrigado para o pessoal que está participando desde Brasil, Guatemala, Chile, Argentina, Peru, Costa Rica e Colômbia. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao novo webinário proposto pelo ênfase do pensamento matemático do mestrado e doutorado em educação da Universidade do Norte. Este webinário é intitulado O Estudo de Aula como Processo de Desenvolvimento Profissional de Professores. Nosso conferencista é o professor Dr. João Pedro da Ponte. Seja você muito bem-vindo, professor João Pedro. O professor João Pedro é professor catedrático de Didática da Matemática da Universidade de Lisboa. Também é doutor em educação pela Universidade de Georgia, nos Estados Unidos, e tem dirigido muitos projetos, em especial, neste momento, trabalha em Lesson Study as a Professional Development Process. Agradeço a você muito, professor, a ter aceitado esse convite, em especial feito pela Universidade do Norte da Colômbia. Passo a palavra para o professor João Pedro. Fiquem atentos, por favor, na palestra e vou lembrar que vocês podem deixar as suas perguntas aqui no bate-papo para a gente fazer no final da palestra. Professor, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Jenny. É para mim uma grande satisfação poder participar neste webinar. Eu irei falar em português, vou tentar falar lentamente, despacio, uma vez ou outra usarei uma palavra em castelhano, mas não domino bem castelhano e, portanto, terei que falar em português. Vou compartilhar alguns slides para todos poderem ver e, portanto, de facto, como Jenny disse, tenho estado trabalhando muito com estudo de aula. Em inglês dizem lesson study, em castelhano estúdio de classe. Então, o que é o estudo de aula? O estudo de aula é um processo de desenvolvimento profissional de professores, desenvolvimento profissional de maestros, que tem várias características importantes. Tem um cunho colaborativo, centrado na prática letiva dos professores. A origem é no Japão, foi divulgado no Ocidente, primeiro nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos, e a partir dos Estados Unidos espalhou-se para todo o mundo. O estudo de aula é informado pelas orientações curriculares e também pelos resultados da investigação realizada em diversos temas de matemática do currículo. E um aspecto que me parece a mim muito interessante é que é próximo de uma investigação sobre a própria prática profissional. Temos aqui duas imagens que são típicas do estudo de aula, que é um momento culminante, a aula de observação, e temos aqui professores observando o trabalho dos alunos, e aqui noutra aula a mesma coisa, um grupo de professores atentamente observando, e de facto no estudo de aula é o aluno que está no foco da observação, não é o professor. Então temos como se organiza o estudo de aula. Há vários modelos, mas que este é um modelo com 4 etapas, me parece que é bom para se entender. Começa com a formulação de uma questão, uma questão para ser trabalhada ao longo do processo. Depois há um trabalho preparatório, em que se faz um estudo que permite aprofundar as questões que foram levantadas e é feito o planeamento de uma aula, que se chama a aula de investigação ou a aula de pesquisa, e essa aula deve ter em conta objetivos relacionados com a aprendizagem dos alunos. A aula é realizada e é realizada por um dos professores do grupo, é observada pelos restantes e, como eu disse, o foco da atenção são os alunos.
E, finalmente, há uma reflexão sobre essa aula com base nas observações, na observação que foi feita pelos professores, todos discutem o que aconteceu. E aqui está outro exemplo, uma aula de crianças bem jovens, no pré-escola, as crianças dispostas aqui em círculo com a professora e os observadores tomando atenção no que acontece e particularmente nas intervenções das crianças. E, portanto, como eu indiquei já, o processo é centrado nas aprendizagens dos alunos, todo o processo, desde a questão de partida até a preparação da aula, a observação da aula e a reflexão da aula. Portanto, há aqui uma diferença muito grande em relação a outros processos de desenvolvimento profissional em que se observa o professor, aqui observa-se sobretudo o aluno. E, enfim, em todo o mundo há experiências com estudo de aula, aqui alguns exemplos dos Estados Unidos, Brasil, Chile, Irlanda, Reino Unido, Suécia, mas há muitos mais países em que o estudo de aula tem sido experimentado por diferentes equipas. É um processo, de facto, hoje em dia, que está já espalhado por todo o mundo. No nosso trabalho, nós temos procurado ver questões como quais são as aprendizagens que os professores realizam nos estudos de aula. O que é que os professores efetivamente aprendem ao longo deste processo. E, além disso, também nos interessa saber quais os elementos fundamentais da dinâmica de um estudo de aula que pode ser propiciador das aprendizagens profissionais. E, enfim, em termos mais específicos, qual o valor formativo da análise das estratégias e dificuldades dos alunos, que é um tópico importante no estudo de aula, e o valor formativo da análise dos processos de raciocínio dos alunos, saber se o estudo de aula favorece a compreensão das possibilidades de uma abordagem exploratória ao ensino da matemática, se promove a compreensão sobre as vantagens e desvantagens de diferentes tipos de tarefa, vou tentar puxar aqui esta janela, e qual o potencial das discussões coletivas que os professores podem fazer, e também procurando ver os aspectos problemáticos, que fatores podem comprometer o sucesso de um estudo de aula. Um estudo de aula tem aquelas 4 grandes etapas, mas pode ter um número de sessões variável, muitas vezes 6, 7. Temos aqui um caso que nós fizemos de estudos de aula com 12 sessões, em que a primeira etapa correspondia a trabalhar aquela fase da questão que vai servir de foco a todo o trabalho. Depois o estudo preparatório, as sessões 2 a 6. Depois a sessão 7 foi a aula de investigação ou aula de pesquisa. A sessão 8, refletir sobre a aula. E depois ainda fizemos mais algumas sessões que nós chamamos de seguimento, em que os professores puderam trabalhar planeando novas aulas e refletindo sobre essas aulas. E finalmente concluindo com uma sessão final sobre o trabalho realizado. Muitas vezes, quando nós fazemos o estudo de aula, fazemos também uma pesquisa associada ao estudo de aula, e nessa altura fazemos uma recolha de dados com vários aspectos, nomeadamente usando o diário de bordo, gravação áudio das sessões, gravação vídeo da aula, reflexões escritas dos professores e entrevistas aos professores. Um exemplo de um estudo de aula feito com professores primários, com professores de primeiro ciclo. Neste caso eram professores de 4º ano. Os professores desenvolveram esta tarefa, descobre
a tarefa, em primeiro lugar, mostra 3 ângulos. Isto, os alunos, digamos, a tarefa foi para introduzir os conceitos de ângulo, diferenciando entre 3 tipos de ângulos. O ângulo agudo, que está aqui, um exemplo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. E a tarefa era, descobre se é possível construir um quadrilátero com as características definidas em cada situação e registra as soluções encontradas. Portanto, um quadrilátero sem ângulos retos, com um ângulo reto, com 2 ângulos retos, com 3 ângulos retos, com 3 ângulos obtusos, com 4 ângulos obtusos, com 3 ângulos agudos e com 4 ângulos agudos. Portanto, esta é a tarefa que foi dada às crianças. E nós chamamos a isto uma tarefa de investigação, que é uma tarefa que os alunos têm que explorar para ver se de facto conseguem ou não conseguem construir um quadrilátero em cada uma destas 8 condições indicadas. Para alunos que não conhecem o conceito de ângulo, é uma tarefa com um certo grau de desafio, tem que ser bem apresentada e depois os alunos trabalham. Muitas vezes, aqui neste caso, os alunos trabalhavam em pares ou em duplas para tentarem encontrar as soluções e finalmente a aula termina com os alunos a apresentarem no quadro as suas ideias sobre a tarefa relativamente aos vários casos. E, portanto, temos alguns alunos não conseguiram completar a tarefa, mas todos conseguiram fazer alguma coisa, conseguiram responder a algumas das alíneas, o que já nos parece muito bom. Diversos alunos conseguiram verificar que os casos F e H eram impossíveis. Portanto, o caso 4 ângulos obtusos e 4 ângulos agudos são casos impossíveis. Alguns alunos também verificaram que era possível construir um quadrilátero com 3 ângulos retos e nesse caso, o 4º ângulo também é reto e nos outros casos havia a possibilidade de conseguir construir os quadriláteros associando de forma adequada ângulos agudos e obtusos e havendo várias maneiras de conseguir. Analisando as dificuldades dos alunos, as professoras indicaram que estas dificuldades foram maiores na construção de um quadrilátero com 3 ângulos retos e com 3 ângulos obtusos. E, portanto, as professoras mostraram compreender a lógica do trabalho exploratório, propondo tarefas aos alunos que estes procuraram responder usando os seus conhecimentos prévios e mostrando-se atentas às suas estratégias e dificuldades. Portanto, aqui aquela ideia de o foco do trabalho ser os alunos. E as professoras conduziram a comunicação na sala de aula de modo que os alunos pudessem exprimir o seu raciocínio e justificar as suas respostas. Portanto, temos aqui um bom exemplo daquilo que foi feito num estudo de aula com uma tarefa que, de facto, é uma tarefa muito interessante para alunos de 9, 10 anos que estão aprendendo sobre ângulos pela primeira vez. Pensando noutro estudo de aula feito com professores do segundo ciclo, ainda numa fase preparatória, fez-se uma discussão sobre problemas, exercícios, foi uma discussão interessante porque as professoras achavam que os problemas era quando havia uma pequena história e teve-se discutindo se seria realmente essa a noção de problema ou mais quando havia uma dificuldade que os alunos tinham que resolver. E foi essa a ideia que ficou. Enfim, quando os alunos aplicam o conhecimento, como dizia aqui a professora Maria, de facto não é necessariamente um problema. O problema é mais do que isso, eles têm que conseguir formular uma estratégia
para resolver, de facto, o problema. Também se falou de explorações e investigações e houve aqui uma professora que lembrou, a propósito da soma da amplitude dos ângulos internos de um triângulo, que os alunos foi-lhes dada essa tarefa para tentarem descobrir, e utilizando um processo de cortar e colar os diferentes ângulos do triângulo, eles começaram a perceber que juntando os 3 ângulos dava um ângulo raso. E uma das professoras, a professora Francisca, comentou que os alunos não se esquecem quando fazem um trabalho desta natureza exploratória. E, portanto, fizemos aqui uma discussão sobre diferentes tipos de tarefa, nomeadamente distinguindo entre exercício e problema, e as professoras valorizaram a exploração realizada com materiais concretos e salientaram que as descobertas que são realizadas pelos alunos são muito marcantes para os alunos. É uma forma de aprender quando os alunos têm a oportunidade de descobrir, que é uma forma muito mais produtiva que quando é o professor a dizer e a explicar a matéria, que é o caso mais habitual na aula de matemática. Portanto, temos aqui um trabalho sobre a natureza das tarefas que o professor pode apresentar aos alunos. Outra tarefa, que é esta que aqui está. A figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel. Representa agora 1/2, 2/3, 4/3, 3/2 dessa tira. Explica o teu raciocínio. Esta tarefa causou uma grande surpresa às professoras. As professoras perguntavam, professora Maria, mas como é que eles abordavam isto? Isto é 3/4 e agora como é que lhes pedem 1/2? Como é que eles vão? Porque esta tarefa não é uma tarefa nada habitual, não é? Dizer que a figura representa 3/4 de uma tira de papel. Normalmente, quando se dá a figura, diz isto é uma tira de papel, vamos representar 3/4. Aqui é ao contrário, a figura representa 3/4 e pedimos agora várias outras partes diferentes daquela que é dada. E, portanto, isto causou uma surpresa grande e as professoras diziam os alunos vão ter muita dificuldade, não vão conseguir fazer. Os meus alunos, diziam as professoras, a professora Tânia, a professora Inês, a professora Maria, os alunos não conseguem. Mas nós, quem estava a conduzir a sessão era a Marisa, fizemos mas o desafio, porque é que não se experimenta a ver se alguns alunos conseguem fazer? E as professoras decidiram tentar, não é? A professora Maria dizia, eles vão logo dividir em 4. Vêm em 3/4, vão logo dividir em 4. A ideia é, bom, vamos ter que trabalhar ao contrário. Se isto é 3/4, como é que se vai resolver? E então, se calhar, a primeira coisa é perceber o que é que são os 4/4. Se isto for 3/4, o que é que serão os 4/4? E a partir dos 4/4 vai ser possível obter aquelas diferentes partes, 1/2, 2/3, 4/3, 3/2. E, de facto, as professoras experimentaram de facto, vários alunos nas turmas conseguiram fazer. Claro, alguns não conseguiram, outros conseguiram, e foi uma oportunidade daqueles que conseguiram explicarem aos outros como é que tinham feito. E, portanto, começamos aqui a introduzir uma ideia que, além das dificuldades que os alunos têm, as estratégias que os alunos conseguem usar para resolver tarefas que podem parecer de grande dificuldade, não é? E temos aqui um outro momento em que se falava das tarefas que os alunos foram fazendo, em que as professoras partilham as suas experiências relativamente a estratégias que os alunos conseguiram usar.
Embora, uma coisa que é interessante, quando aqui a professora Francisca fala das estratégias, a certa altura, ela começa logo também a mudar o seu discurso para as dificuldades. E, portanto, as professoras têm sempre mais facilidade em falar das dificuldades do que das estratégias, mas nós achamos que é muito importante que se preste também muita atenção às estratégias interessantes que os alunos conseguem fazer. Os aspectos do raciocínio, aspectos importantes do raciocínio são as justificações e as generalizações. E temos aqui uma tarefa que é a tarefa de saber se, aqui no caso de baixo, se 3/4 será igual a 8/16. E este aluno responde que sim e justifica. Ele não era pedido para justificar, era só perguntar se sim ou se não. Ele respondeu que sim, e ele justifica. E ele justifica com uma estratégia que é a estratégia de mudança de representação. E de facto, é uma estratégia interessante. Se nós mudarmos os 2/4 para a representação decimal e os 8/16 para a representação decimal, ficamos com 0,5 igual a 0,5. E, portanto, temos aqui duas quantidades iguais. E, portanto, se duas quantidades que estão aqui são iguais a uma terceira, que é o 0,5, elas são iguais entre si. Depois a pergunta seguinte pediu uma justificação. A justificação já estava dada e, portanto, o aluno o que fez foi uma justificação um bocadinho mais detalhada. 2/4 igual a 0,5, 8/16 igual a 0,5, 0,5 igual a 0,5. Detalhou um pouco mais a justificação e escreveu um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. Isto já não é uma justificação, isto é uma generalização que o aluno faz. E fazer uma generalização é fazer um raciocínio muito interessante, que não era pedido, mas que o aluno fez. Portanto, este aluno fez justificações e generalizações, são processos interessantes de raciocínio. E exatamente as professoras reconheceram isso. Isto aqui é uma justificação, esta parte de cima, mas a parte de baixo é uma generalizaçãozinha, como ela diz, que já não é para todos, já é uma coisa que precisa, digamos, do aluno de estar atento à necessidade de fazer generalizações. E, portanto, temos aqui exatamente à volta do raciocínio. Isto é um modelo que nós temos usado sobre o raciocínio matemático, que passa por formular questões, generalizar, justificar. O raciocínio tem outros aspectos, como o formular conjecturas, e, portanto, estas conjecturas podem ser conjecturas gerais, são generalizações, ou conjecturas específicas, e os alunos, quando formulam conjecturas, têm que testar. Quando fazem raciocínios, têm que usar representações e têm que dar sentido àquilo que fazem. Nós chamamos a isso a significação, que envolve todo um trabalho de interpretação. Portanto, o raciocínio está associado às representações e ao significado. E isto são aspectos no trabalho dos alunos que nós achamos que é importante dar muita atenção, como é o caso que foi feito aqui nesta tarefa. Será que 2/4 igual a 8/16? Uma tarefa aparentemente muito simples, mas que permite, de facto, o desenvolvimento de justificações e de generalizações e, portanto, de raciocínios por parte dos alunos. E, portanto, tivemos discutindo no estudo de aula a possibilidade da criação de oportunidades para justificar e para generalizar. E temos aqui um exemplo de uma discussão em que se teve vendo como é que se poderiam fazer justificações, generalizações, portanto, sempre da maneira como foi trabalhada durante o estudo de aula.
Aqui temos um outro exemplo que é de uma outra tarefa. A tarefa está aqui, dobra uma tira de papel em 2, 4, 8 partes iguais. Representa de diversas formas a parte que obtiveste. E temos aqui duas respostas, a resposta A e a resposta B. E então um grupo de alunos apresentou a resposta A, outro grupo de alunos, durante o seu trabalho, apresentou a resposta B, e aqui a questão foi um bocado como qual é que seria a melhor tarefa, melhor resposta para começar a discussão coletiva. Seria a A ou seria a B? E os professores estiveram analisando e, portanto, elas são iguais aqui na primeira, já não são iguais aqui na segunda, porque estes escreveram quarta parte, um quarto, 1 a dividir por 4, 25%, 0,4. E aqui responderam coisas parecidas, mas não puseram 0,4. Portanto, aqui há o 0,4, que é um erro em decimal. Não está bem, estes aqui não escreveram o número decimal. E depois temos aqui outra resposta para a quarta parte, para a oitava parte, 1/8, 1 a dividir por 8, 12,5% e 0,8, que é outra vez um outro erro. E aqui temos 1/8, 1 a dividir por 8, 12,5%, e depois aqui 12,5, um outro erro. Portanto, as duas respostas têm coisas certas, têm coisas erradas, e era preciso decidir por qual é que se devia começar. Isto deu uma discussão muito animada entre as professoras, e a Tânia diz que escolheria o B, porque apesar de tudo é o que está mais correto. A Inês, outra professora, porque está melhor apresentada, percebe-se melhor do que a A. E a Francisca acha que é melhor começar pelos erros, chamar a atenção dos erros, começar por discutir os erros, o que me parece, aliás, uma boa ideia, porque se nós começamos por uma resolução que está toda ela correta, a partir daí todas as outras vão ser desvalorizadas pelos erros. Enquanto se começamos por uma resposta de alunos que têm coisas certas e que têm coisas erradas, podemos valorizar as coisas certas e chamar a atenção para as erradas, até chegar, por fim, a uma resolução que tenha tudo certo. Portanto, são exemplos de momentos de discussão que se passam dentro do estudo da aula, e, portanto, temos aqui um processo formativo, como eu vos digo, que tem a ver com um tópico do currículo, tem a ver com orientações curriculares que estão em vigor, que os professores devem atender. É preciso ver bem a articulação com as tarefas anteriores, com as capacidades e competências a desenvolver nos alunos, com as estratégias que os alunos podem usar, mas, enfim, sabendo quais é que são as dificuldades que os alunos têm no tema, portanto, vale a pena fazer um diagnóstico das dificuldades dos alunos, estando atento às ações do professor durante a aula, mas, sobretudo, sendo capaz de avaliar as aprendizagens dos alunos. E, portanto, aqui temos o trabalho que foi seguido. Começamos com a formulação de uma questão de partida, o tal estudo preparatório que foi feito e que envolveu várias sessões, e depois uma recolha de dados que é feita na aula de investigação, uma análise de dados que é feita no momento de reflexão, e, desejavelmente, uma divulgação dos resultados que se pode fazer depois da experiência completa.
E, portanto, temos aqui um processo que é um processo que tem algo de semelhante com uma investigação dos professores sobre a sua prática profissional, e que me parece que é um processo muito interessante. E, portanto, temos aqui, por um lado, questões que são fundamentais da prática letiva e, por outro lado, questões que estão presentes numa investigação sobre a prática realizada pelos professores. Há problemas quando se fazem este tipo de trabalho, que os professores colocam, aquelas fotografias que eu mostrei dos observadores, não será que isso perturba os alunos que se distraem e que se comportam mal? E, por outro lado, outros professores perguntam, mas tanto trabalho durante tantas sessões para analisar a aprendizagem de um só tema? E há outros professores que colocam o problema de que o professor que dá aula é avaliado pelos colegas e é uma situação muito desagradável para o professor. São problemas que normalmente as professoras participam, perguntam e a que nós procuramos responder, dizendo que, de facto, os alunos normalmente não se perturbam. Nós temos, inclusivamente, casos de turmas que são turmas bastante turbulentas, bastante agitadas, e que quando foi feita a aula de investigação, os alunos resolveram ser solidários com a professora e portaram-se muitíssimo bem, muito melhor do que nas outras aulas. Pronto, a aprendizagem de um só tópico, de facto, aqui há muita aprendizagem de aspectos didáticos. E, portanto, tudo isso, o ser feito em torno de um só tópico é uma grande vantagem e depois podemos repetir e fazer noutras alturas com outros tópicos. E, por outro lado, o professor que dá a aula é avaliado pelos colegas, mas o que está em foco de atenção é as aprendizagens dos alunos, não é o professor, e a aula é feita pelo grupo. E, portanto, estes problemas que os professores põem são problemas que nós procuramos responder. E, evidentemente, há condições que são necessárias, capacidade de conduzir este processo, uma capacidade de liderança, horários compatíveis de todos os professores participantes, disponibilidade dos participantes para trabalharem uns com os outros, disponibilidade dos participantes para o investimento profissional e disponibilidade dos participantes para criticar de forma construtiva, observar, ser observado. Há, de facto, aqui uma disponibilidade que é necessária para que este processo formativo possa efetivamente funcionar. E, portanto, temos diversas aprendizagens profissionais que se salientam nos estudos da aula. Os professores desenvolvem várias capacidades, capacidade de analisar as dificuldades dos alunos e também as suas estratégias, a necessidade de propor tarefas que promovam a compreensão de aspectos importantes dos tópicos curriculares. Falámos aqui de dois exemplos, um com o conceito de ângulo, o outro com a noção de número racional, nomeadamente a reconstrução da unidade. Os professores mostram ser capazes de valorizar, identificar e valorizar aspectos interessantes do trabalho dos alunos, as estratégias dos alunos, percebem como se pode analisar o raciocínio dos alunos, identificando oportunidades para generalizar e justificar, e valorizam as discussões coletivas para analisar na turma soluções erradas e tirar partido da comparação de diferentes resoluções. Portanto, é um processo formativo onde nós temos visto que é possível, de facto, haver várias aprendizagens profissionais dos professores, nomeadamente estas que nós temos aqui, são sobretudo aprendizagens do ponto de vista didático, embora também do ponto de vista da matemática os professores possam voltar a recordar conceitos importantes e ver aspectos importantes, como foi o caso daquela tarefa que envolvia a reconstrução da unidade. Portanto, temos aqui vários exemplos de coisas que se podem conseguir através dos estudos da aula. Eu não sei se já na Colômbia existem experiências
e noutros países da América Latina, se houver, seria interessante saber também se têm experiências semelhantes. E no caso de não terem experiências, eu terei todo o gosto em procurar explicar com mais detalhe, agora durante a parte de discussão, aspectos relacionados com o estudo da aula. Muito obrigado pela vossa atenção. Votos de muito bom trabalho para todos. Muito obrigada, professor João Pedro. Aqui tenho muitas perguntas do público. Vamos fazer agora as primeiras perguntas. A primeira é da professora Liliana Costa. Ela fala que é do curso de especialização em Educação Matemática do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela pergunta sobre, nesses tempos de isolamento social, como conciliar com o estudo de aula aquele ensino híbrido? Como fazer com o estudo de aula nessa modalidade de ensino híbrido? Ela tem duas perguntas. Vou fazer a segunda pergunta, professor. Você acha que está bem? Sim, sim, pode ser. Ok. Na tarefa dos ângulos, ela tem uma questão aí sobre, foi utilizado algum tipo de software dinâmico ou de geometria dinâmica para fazer aquela tarefa? Bom, tem mais perguntas. Se você quiser, eu posso fazer as outras. Vai responder. Vou responder a essas. Perfeito. O estudo da aula no ensino híbrido nós não fizemos ainda. Nós tivemos o ensino presencial até março e a partir de março passámos a ter o ensino totalmente à distância. Não tivemos o híbrido e, portanto, ainda não posso responder como é que poderia ser feito. No ensino à distância nós não fizemos estudo de aula, foi pouco tempo, ficou muito complicado para os professores adaptarem-se a um novo formato. Eu penso que eventualmente teremos no próximo semestre ensino híbrido, e se tivermos alunos na sala de aula, alguns na sala de aula, certamente que será possível fazer, embora eu acho que fica complicado para os observadores fazerem a observação através da distância. Eu acho que esta questão do ensino híbrido vem complicar muito o estudo da aula, porque um aspecto muito importante é este foco nos alunos. E no ensino híbrido, mesmo que nós possamos ver as caras dos alunos, não conseguimos ver o trabalho dos alunos, que é o mais importante, não é a cara dos alunos. De maneira que eu acho que ainda vamos ter que descobrir, respondendo à Liliana, vamos ter que descobrir como é que vai ser, como é que nos vamos adaptar a estas novas condições. Relativamente à tarefa dos ângulos, não foi usado software e eu penso que não seria adequado com estes alunos. Foi dado aos alunos um material manipulável que era um material que funcionava assim. E os alunos podiam, chama-se isto, um medidor de ângulos. E, portanto, os alunos podiam usar e verificar juntamente no seu papel se o ângulo era agudo, se era reto ou se era obtuso, usando esse material, que era um material muito simples, um material manipulável. E, portanto, aqui neste caso, o material manipulável foi a ajuda que foi feita para material para os alunos e funcionou muito bem. Ok. Bom, tem mais uma pergunta da professora Sâmia de Oliveira. Ela fala, o estudo de aula pode ser visto como uma metodologia e pode ser associada ao estudo de caso? O que você acha, professor? O estudo de aula, para nós, é um processo formativo. É um processo de formação de professores. E, portanto, isso é a ideia principal. Um grupo de professores que desenvolve todo um trabalho que nós consideramos que é próximo de uma investigação sobre a prática. Alguns autores dizem que é muito próximo da investigação à ação, eu parece-me que sim.
pode ser estudado como estudo de caso por um pesquisador, mas isso aí estamos ao nível da pesquisa. Portanto, o estudo de aula tem aqui dois aspectos. Um, que é o principal, ele é um processo formativo para os participantes e pode ser um processo de investigação para um pesquisador que vai investigar como é que as coisas decorrem. E nessa altura pode ser um estudo de caso. Ok. O professor Campo Elias de Pamplona, ele fala sobre o uso dos materiais manipuláveis, os materiais concretos. Sempre são estes necessários para criar as tarefas, professor? E também fala sobre o raciocínio que tem no estudante. Como fazer para fazer uma aproximação ao raciocínio do estudante e não ficar somente na formação do professor? Os materiais podem ser usados se forem necessários, não é? No exemplo da aula do ângulo, nós usamos os materiais concretos, aquele medidor que eu mostrei. No caso da aula com os números racionais, foi dado uma ficha de trabalho, uma folha de papel com a tarefa escrita e os alunos puderam desenhar sobre a tarefa. Foi o material que foi utilizado, mas com alunos mais velhos podem ser usados computadores, podem ser usadas calculadoras gráficas, ou podem não ser usados nenhum materiais, pode haver tarefas que não precisem. Portanto, tudo depende da tarefa que é usada. Relativamente ao raciocínio, nós investimos muito na parte do raciocínio, tarefas que envolvam a realização de raciocínio por parte dos alunos. E para nós, o raciocínio, duas ideias importantes do raciocínio são estas ideias da generalização, os alunos fazerem generalizações e os alunos fazerem justificações. E isso é discutido durante aquela fase, que é a fase preparatória. Vamos colocar no enunciado da tarefa e procuramos ver se os alunos conseguem corresponder fazendo generalizações e justificações. E eu mostrei ali um exemplo muito simples em que isso é possível. E isso foi uma discussão muito frutuosa com os professores que nós fizemos em vários estudos de aula. Os professores aderem bastante a isso e parece-nos que é importante, de facto, contemplar estes aspectos das generalizações e das justificações. Ok, professor. O professor José Fernandes Silva manda muitas saudações especiais para você. Bom, muito obrigado. O professor Ricardo de Jesus, ele fala sobre quais estratégias você sugere para socializar ou fazer tarefas que sejam do contexto, do cotidiano dos estudantes. Quais estratégias você pode dar para a gente? Pois, eu penso, para conhecer bem o cotidiano dos estudantes, eu penso que há que conversar com os estudantes, eventualmente, talvez também com os pais e as mães, o padre e a madre, a família dos alunos, para saber como é que é o dia-a-dia dos alunos e a partir daí procurar encontrar elementos que são importantes. Nós, nas nossas tarefas, temos muitos exemplos que são de comida, exemplos da pizza, do chocolate, dos bolos, de tartes. Exemplos de comida são exemplos muito familiares dos alunos, exemplos ligados com os esportes e a atividade física, caminhadas, corridas, percursos de bicicleta, enfim, jogo de basquetebol,
jogo de futebol, os exemplos ligados com esportes também são muito... Próximo. Sim, são muito usados nas nossas tarefas, mas e eu imagino que em muitos contextos isto também acontece, mas há contextos em que existem coisas, aspectos específicos desse contexto, que eu penso que podem ser conhecidos falando com pessoas que são as pessoas que vivem nesses contextos, quer os alunos, quer as suas famílias. Bom, professor, agora o pessoal ficou curioso em saber se todas essas experiências que você apresentou para a gente eram de uma mesma escola ou se tem diferentes estudos em outras escolas. Estas experiências que eu mostrei são de duas escolas. É de um grupo de professores de quarto ano, com alunos com 9, 10 anos, e um outro grupo, que é outra escola, de professores de quinto ano, com alunos com 10, 11 anos. Mas nós temos feito estudos de aula com professores de outros níveis, professores de alunos de 12, 13 anos, alunos de 15, 16 anos, alunos de primeiro ano, também já fizemos, temos feito de todos os níveis, e atualmente temos uma aluna de doutorado que está preparando para fazer o estudo de aula com professores da universidade, que ensinam alunos de primeiro ano da universidade disciplinas de cálculo, álgebra linear e geometria analítica. E também temos feito estudos de aula em cursos de formação de maestros, cursos com futuros professores. Portanto, temos feito uma grande variedade de estudos com alunos de tipos muito diferentes e estamos continuando a procurar novas situações, como é o caso agora do ensino superior. Também tinha outra pergunta sobre experiências com futuros professores, e já você falou que estão procurando e já fizeram ainda, né? Bom, tem outra pergunta aqui, e é sobre as contribuições que tem no estudo de aula para o desenvolvimento profissional. Quais são as principais contribuições que tem nesse estudo de aula? Sim, eu acho que tinha aqui num slide, que era este último slide, que sistematizava aprendizagens profissionais dos professores. A resposta para a pergunta está aqui. Desenvolvem a capacidade de analisar as dificuldades dos alunos, ficam atentos às tarefas que se devem propor na sala de aula, mostram valorizar aspectos interessantes do trabalho dos alunos, as estratégias que os alunos conseguem utilizar, como analisar o raciocínio dos alunos, nomeadamente observando oportunidades de generalizar e justificar, e a valorização do momento da aula, que é aquele momento final da aula. Nós temos a aula organizada em 3 fases. Uma primeira fase em que o professor propõe a tarefa e faz toda uma apresentação da tarefa que ajuda que os alunos se envolvam. Uma segunda fase, os alunos trabalham na tarefa e como vimos ali, alguns conseguem completar, outros não, mas todos fazem algum trabalho. E uma terceira fase, que é a fase da discussão coletiva, em que alguns alunos apresentam as suas soluções. Não é preciso ser todos, que não há tempo, mas algumas resoluções selecionadas são discutidas e é feita uma discussão de erros e de estratégias, é um momento de aprendizagem muito importante. E, portanto, estas são as aprendizagens que nós temos visto mais salientes dos estudos de aula. Embora haja outras coisas, os professores trabalham de forma colaborativa e desenvolvem a sua capacidade de trabalhar em conjunto. Enfim, há outros aspectos que estarão presentes no estudo de aula, mas aqueles aspectos em termos de aprendizagens profissionais eu acho que são muito importantes. Bom,
O professor Edgar Guacaneme é um professor aqui da Colômbia. Ele tem uma pergunta e é sobre as contribuições do Lesson Study na forma original. Você lembra que falou sobre a vinda do Lesson Study desde o Japão? E ali tinham a ideia de aprender do mestre, do grande mestre no Japão. Ele fala do geronte da tribo. Que tanto esta ideia de aprender do mestre, a pessoa com maior sabedoria, se mantém nas versões diferentes que têm se aplicado do Lesson Study, lá no Portugal? Em Portugal, não. Nós não temos esse estatuto de um grande mestre nas escolas. Isso existe nas escolas portuguesas, não existe nas escolas portuguesas. A relação entre os professores é mais horizontal. O Japão é uma sociedade muito hierarquizada e eles têm, digamos, esses níveis de professores. Portanto, nós aqui os professores trabalham de forma, em Portugal, trabalham de forma muito mais horizontal, trabalham todos em conjunto, enfatizamos muito o lado colaborativo. O estudo de aula em Portugal não é exatamente igual ao do Japão e de facto os países, todos os países onde se procura fazer estudo de aula ou lesson study têm que adaptar às condições dos seus países e só adaptando às condições de cada país é que nós conseguimos tirar o bom partido do estudo de aula. Procurar fazer exatamente igual ao Japão não funciona bem porque as características da cultura profissional e os currículos são diferentes e, portanto, há diferenças importantes. Sim, eu acho que cada estudo tem uma localidade, é dizer, tem coisas do global, do Lesson Study trazido do Japão, mas tem que se aplicar nas culturas de cada região, né? Exato. Tenho uma pergunta aí, e é mais pessoal minha, e é sobre o tempo que deve se investir para fazer um bom lesson study. Dizer, você tem alguma recomendação sobre quanto tempo mais ou menos a gente deve investir no planejamento da aula, nas discussões que são muito importantes neste tipo de estudo? Quanto tempo, professor, você acha? Eu tinha aqui um slide também em que falava disso. Uhum. Eu diria que, digamos, um mínimo 8 sessões de 2 horas seria possível fazer um bom estudo de aula. Mas eu acho que se puder continuar e fazer mais 4 sessões com esta continuação, ficava bem melhor. Portanto, enfim, 8 sessões parece-me que já é bom. É possível abreviar um bocadinho o trabalho e fazer só 7 sessões. No mínimo dos mínimos 6, menos do que 6 eu acho que não funciona. O ideal é 8, mas se puder chegar às 12, eu acho que seria ótimo. Ok. Bom, temos mais outra pergunta, acho que já é a última, né? É do professor Dailson Evangelista. Ele fala que está fazendo agora a sua tese de doutoramento e que ele está escrevendo a possibilidade do professor de matemática na formação inicial para construir algumas tarefas no Lesson Study. Ele fala de fazer uma sequência didática investigativa, é dizer, um conjunto de tarefas e perguntas investigativas inseridos no Lesson Study. Particularmente a pergunta fala o que você percebe dessa situação ou da possibilidade de fazer este tipo de tarefas para implementar um Lesson Study, como estudar aula ainda durante a formação inicial, como construir tipos de tarefas na formação inicial, pelos próprios professores. Bom, ele tem uma pergunta que leva a outra, né? Talvez Okay. você já fala de algumas coisas, mas ele quer complementar isso.
Certo. Bom, aquele exemplo que eu dei aqui desta tarefa é uma tarefa investigativa para alunos de 9, 10 anos, não é? Saber se é possível construir aqueles quadriláteros com aquelas propriedades. E isto, claro que por trás disto os alunos aprenderam sobre ângulos retos, ângulos agudos, ângulos obtusos. Isto, como é que os professores chegaram a esta tarefa? Nós andámos discutindo diversas tarefas, nós que estávamos a conduzir o estudo de aula sugerimos algumas tarefas, os professores também procuraram, resolveu-se as tarefas nas sessões, durante aquele trabalho preparatório, e depois, em conjunto, chegámos à conclusão, todo o grupo, que esta era uma boa tarefa e passámos a aperfeiçoar o enunciado da tarefa. Portanto, eu acho que é excelente a ideia de fazer uma tarefa investigativa, mas penso que isso tem que ser um trabalho, a seleção da tarefa e a formulação da tarefa a realizar pelo grupo, não é? É o ideal que seja o grupo todo a conseguir fazer essa, digamos, essa seleção da tarefa, não é? Como é o caso aqui desta tarefa que eu apresentei deste exemplo, a tarefa dos ângulos retos, agudos e obtusos. Foi um trabalho muito bom, mas chegou-se lá discutindo várias tarefas e procurando selecionar uma e depois aperfeiçoar uma tarefa investigativa para realizar naquela aula. E, de facto, foi uma aula muito interessante, em que os alunos trabalharam muito bem. Uns conseguiram mais do que outros, mas foi uma aula muito produtiva e foi um bom momento de aprendizagem para os alunos. Bom, professor, o pessoal no bate-papo agradece muito as suas reflexões, foram muito pertinentes. Também agradecem pelas respostas para as perguntas que fizeram. Tem uma última pergunta sobre estudos de aula feitos em estadística, porque o pessoal vê muito estudo de aula pensando na álgebra, na aritmética, na geometria, mas na estadística você tem conhecimento de estudos de aula orientados nessa área? Algumas sugestões que possa dar para a gente? Não, nós já fizemos muitos estudos de aula. Eu apresentei aqui 2 exemplos, mas nós já fizemos uns 10 estudos de aula, mas nunca calhou nenhum ter sido feito na estatística, mas não vejo porque é que não pode ser feito em estatística, com alguns conceitos de estatística à volta de medidas de tendência central ou à volta de representações gráficas. Penso que será certamente um campo muito interessante para explorar o estudo de aula em estatística. Aliás, estou-me a lembrar de ter visto um artigo feito nos Estados Unidos com estatística, já há bastante tempo, de facto, mas penso que era com alunos de secundário, uma estatística já com alguma elaboração. Penso que efetivamente, se procurar no Google Lesson Study Statistics, possivelmente consegue encontrar alguma coisa. Bom, a gente vai terminar a sessão por aqui. Já teve muitos agradecimentos, professor, pelo pessoal. A gente agradece as suas respostas, a sua participação neste webinário da Universidade do Norte. Você falou de estudo de aula em diferentes lugares. Em efeito, aqui na Colômbia a gente também fez. Teve dois momentos, na verdade. Um primeiro que foi quando a agência japonesa JICA levou alguns professores para se capacitar lá no Japão. Eles voltaram, aplicaram alguns estudos, mas daí ficou o processo aí, né? Aí já
agora faz um par de anos, a gente retomou aqueles estudos. Eu, particularmente, tenho feito 2 estudos aqui na Colômbia e, por isso, o interesse em ouvir você dos estudos. Professor, muito obrigada. Muito bem, eu tive muito gosto em estar em contacto convosco. Espero que tenham conseguido entender, enfim, a minha fala, especialmente os de língua castelhana. Penso que os colegas brasileiros não terão tido dificuldade. Espero que tenha sido interessante e ficarei na expectativa de conhecer as experiências que se possam desenvolver em Colômbia, no Brasil, noutros países da América Latina, porque penso que, de facto, o estudo da aula é um processo de desenvolvimento profissional muito interessante, com grandes potencialidades e que, de facto, permite atingir resultados muito bons junto dos participantes. Enfim, meus votos de felicidades para todos, muita saúde também nestes tempos difíceis da pandemia. Espero que possa tudo correr bem e esperemos que rapidamente seja possível voltarmos a trabalhar num regime mais normal com os nossos alunos, que está sendo tempos difíceis, que espero que todos consigamos superar da melhor maneira. Muito obrigado e muito bom dia para todos. Bom dia. Até. Ok, obrigado. Tá.